E hoje a nossa live vai ser diferente. Vai ser uma live sobre mentalidade financeira. Gente, tem muitas pessoas que perdem grandes oportunidades por causa de mentalidade, ou porque tem medo, ou porque tá travado, ou porque não sabe como gerar recursos. E é por isso que eu e a Luzia é a minha cliente já faz uns 3, 4 anos, cliente da Invisto para você, ela já alcançou grandes coisas, já tem live com ela aí, e ela alcançou grandes coisas simplesmente aplicando alguns métodos de mentalidade financeira e ela está galgando, está crescendo cada vez mais. E é isso que nós vamos falar hoje. Mas antes disso, preciso da ajuda de vocês, que vocês enviem essa live para o pessoal todo. Tô enviando para todo mundo que eu tenho aqui, tá? Para que realmente hoje venha abrir a mentalidade deles, é uma forma diferente. Hoje a gente não vai falar da Invisto para você, não vamos falar da Fine Wolf, tá? Nós vamos falar realmente da mentalidade. A gente vai ajudar vocês a abrir a mentalidade de vocês e fazer com que vocês vão mais longe. E, gente, uma coisa eu vou falar para vocês. Todos nós temos determinados limites. Todos nós temos crenças limitantes. Algumas em um grau maior, outras em um grau menor. Por exemplo, eu tive que quebrar muitas crenças limitantes para eu ir crescendo. E se você quer crescer, essa é uma das coisas que você precisa fazer. Se você olha para a sua vida hoje, não está bom, lembre que você é resultado das tuas escolhas do passado. Então, quem é você hoje? Você é resultado das escolhas do seu passado. Se você não está feliz com quem você é hoje, comece mudando as suas escolhas. Só que para mudar, às vezes a gente precisa destravar, a gente tem que entender o que está travando. Então, essa é uma coisa. Se você olha para sua vida hoje e fala, não, eu tô com uma vida legal. Mas, gente, você não vai querer crescer? Com certeza você vai querer crescer. Então, se você quer crescer, você precisa destravar. Olha aí, a Marina tá falando, boa noite, tenho interesse em saber mais sobre a Invisto para você. Legal, Marina. Não sei se você já tem clientes, se você já tem amigos que investem na Invisto, tá? Invisto é a nossa empresa há 7 anos. E a Fine Wolf é aqui nos Estados Unidos. Invisto para você no Brasil, Fine Wolf é aqui nos Estados Unidos, tá? E nós fazemos investimentos te dando uma rentabilidade, tá? Mas hoje a gente vai focar, Marina, na mentalidade financeira. Então, o que eu recomendo para você? Pega a mensagem, manda no Instagram mesmo, que a Cris vai falar com você e ela vai te explicar tudo, tá? Vai fazer simulações para você verificar o que é melhor, tá? Então, porque hoje o foco é outra coisa. É uma live diferenciada, ela é uma live mais densa, uma live de conhecimento, tá? E eu vou falar para você que é uma live que até eu sei que eu vou aprender muito, porque um pouco que eu falo com a Luzia, ela sempre solta coisas que eu ainda não tinha entendido ou que eu não sabia. Então, gente, a gente tem muita coisa para compartilhar com vocês, tá? Deixa eu ver se ela já está por aqui, tá aqui, já vi ela já realmente vocês ficarem aí e entenderem, porque a última live eu acho que deu 2 horas e pouco. A gente não vai ficar 2 horas e pouco hoje, né? Oi, Luzia! Hoje nós Oi! vamos ficar 2 horas e pouco, mas foi uma live de muito, muito conteúdo. É porque essa mulher, ela tem conteúdo demais, demais. Toda vez que ela fala comigo, alguma coisa que ela fala eu não tinha pensado. Eu falei, nossa, eu não pensei desse jeito. E então você realmente, Luzia, tem muita coisa para acrescentar, tá? Eu honro o que você tem, o que você carrega. E a gente agora vai começar
uma mentoria onde a gente vai mentorear. São 7 quartas-feiras, onde a gente vai mentorear as pessoas, trabalhar no profundo da mentalidade dela. E hoje a gente já vai dar uma deixa, né? E Exatamente. o nosso tema é nova riqueza, não, velha riqueza e nova riqueza. É isso, né, Isso. Lu? A antiga riqueza e a nova riqueza. Antiga riqueza e nova riqueza. O que quer dizer isso? O que você preparou para a gente hoje? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, esse convite maravilhoso, essa parceria que está se iniciando. E eu também, mesmo sendo, tirando a parte que eu sou sua cliente, da Invisto para você, mas eu também honro o que você carrega, Amém. admiro muito a sua liderança, principalmente, né? Amém. E a forma como você conduz esse trabalho, as suas empresas. Graças a Então, Deus. eu tenho só que agradecer. E também pela oportunidade de poder contribuir com muitas pessoas, porque nós sabemos quão difícil é para a gente, quando a gente adentra esse universo, É né? verdade. Principalmente dos investimentos e falar sobre dinheiro, porque assim, na nossa vida são 3 coisas que não se separam, que são as finanças, saúde e relacionamentos. É verdade. Porém, nós focamos em uma coisa e parece que a outra fica de lado. Só que todas elas têm que caminhar junto. Então, foi isso que eu descobri ao longo da minha vida, a questão mais pontualmente das finanças. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Então, é isso que eu quero agradecer. E boa noite a todos que estão aí nos assistindo. E vai ser uma live, sim, muito poderosa. Como a Rosângela já acabou de falar, que como nós queremos trabalhar a mentalidade. Então, para trabalhar a mentalidade, não tem como a gente começar a falar sobre isso, sobre uma nova mentalidade, sobre uma mente de abundância, sem antes conhecer ou entender o porquê que nós ficamos assim, com esses padrões que não saem da nossa vida de jeito nenhum. E também quando se trata de dinheiro, são várias coisas que acabam acontecendo, várias histórias que a gente ouve e a gente fica pensando assim: ah, será que o sucesso não é para mim? Será que a riqueza não é para mim? Eu vejo tantas pessoas dando depoimento e falando sobre riqueza, falando sobre investimentos, empreendedorismo, mas a minha vida está ali, né? Estou fazendo tudo, eu sou esforçada, eu tenho disposição, eu trabalho muito, eu estudo e as coisas não acontecem. E os meus resultados não aparecem. E aí que entra a questão, então, que eu preciso saber e ter o conceito do que é a riqueza. E como nós falamos aí, que né, a gente, não sei se você já falou o nome da nossa mentoria, mas foi falado em algumas lives, né? Como nós decidimos trazer esse nome mesmo de impacto, né? Que é do medo à riqueza. A sua jornada para uma mente abundante. Não tem como a gente não trazer esse conteúdo, esse conhecimento, para ver então em que ponto que eu estou do meu pensamento, do que E só como. uma coisa, às vezes tem pessoas aqui que já alcançaram um certo nível, e elas vão dizer, não, eu já alcancei um certo nível, eu não tenho medo. Mas sempre tem uma barreira. A gente sempre tem uma barreira para quebrar, não é? Exatamente. E principalmente, tanto para quem não conquistou ainda, os caminhos que são possíveis para todos, e para quem já conquistou, como que eu vou agora usufruir daquilo que eu conquistei? E quem está conquistando, o que eu posso esperar na minha vida e o que eu não posso esperar e tenho que levar junto
nessa construção da riqueza. Então, é uma coisa assim muito importante, porque como a gente fala assim, que esses medos que nos travam, e às vezes são coisas também que a gente carrega inconscientemente, e talvez a gente mesmo, né, sem saber, para com os nossos resultados, porque chega um momento que parece que tudo aquilo não faz mais sentido, né? Você batalha muito tempo, você começa a conquistar suas coisas, e aí você vai, parece que é como se o cérebro dissesse assim: a recompensa não compensa. E foi nesse ponto que eu cheguei, por isso que eu me aprofundei nas questões financeiras e mais ainda para trazer, né, para as pessoas tudo aquilo que eu vivenciei e, aonde foi que a minha vida também parou dessa forma, né? Que a gente chama aí, pode ser esse travar, pode ser também perder o sentido, pode ser que eu acho que a recompensa não compensa, porque você chega assim, você construiu um império, vamos dizer assim, né? Porque tem pessoas que constroem, usam muitas estratégias, e aí algumas coisas que ficaram para trás e ela não tinha parado para pensar, que talvez ela não consiga recuperar, isso pode não fazer mais sentido. E aí começa, né? Isso que a gente fala que poder usufruir. Então, todas as coisas são importantes. Construir riqueza, usar riqueza. Então, eu preciso saber o que eu entendo por riqueza. Por isso que a gente trouxe a antiga riqueza e a nova riqueza. Então, eu trouxe para vocês 3 pilares para a gente começar a entender um pouco. Não vai dar para a gente aprofundar muito. Isso é só uma amostra do que pode acontecer nessa jornada de mudança de mentalidade e nessa jornada, né, do medo à riqueza. Então, quando a gente fala de riqueza, são 3 pilares, que são trabalho, negócio e aposentadoria. Quem não pensa na aposentadoria, né? E aí que vem com esses pilares que a gente vai discorrendo. Porque então, em qual momento que eu tenho que pensar nisso? E por que também a gente demora muito tempo para pensar nisso? Então, são coisas assim que a gente precisa ficar muito atentos àquilo que eu falei. Eu sempre dizia assim, até quando eu fui estudar, né? Quando eu fui para a faculdade, muito tardia, né? Eu fui com 32 anos, meus filhos já tinham 8 e 9 anos. E aí, 2 filhos que eu tenho, e eu pensei assim, eu vou ter que levar junto. Então, até a pedagoga da escola dos meus filhos, ela falou assim para mim um dia: você não pode estudar agora e que seus filhos estão pequenos, porque às vezes a gente deixa algumas coisas, né? Porque não dá conta e acaba ficando em evidência. E fui chamada a atenção. Eu disse assim, eu não posso esperar. Eu tenho que levar junto. Então, assim como eles vão estudando, eu também vou, porque eu já tinha ficado para trás. E aí nós vamos ver também nessa live o porquê que algumas coisas eu tenho que trazer junto na minha construção da riqueza. Porque depois tem coisas que você pode ter o dinheiro o maior do mundo, que você não consegue mais recuperar. Não consegue comprar. Então, né, por isso que a gente precisa de conhecimento. Agora, quando a gente fala de conhecimento, tem um detalhe. Não é a informação. O conhecimento, como que você vai tornar ele aplicável na sua vida, né? Mas o conhecimento, ele dói. E quando ele dói, né? A gente costuma querer fugir dessa dor e deixa para lá. Então, o conhecimento dói, mas tem a parte boa que ele também liberta, né? Porque a verdade sempre liberta. E aí, então, vamos lá. O que é, então, né, a antiga riqueza que eu falei? Trabalho, negócio e aposentadoria.
São três pilares, né? E a nova riqueza é tempo livre, Ai, que lindo. renda e mobilidade. Então, Tudo que a isso gente quer, gente. tudo Esse que a é o gente quer. desejo. Hoje, se as pessoas perguntarem o que você deseja, são esses três pilares: tempo livre, mobilidade e renda. Renda, exatamente. Porém, como tem esses três pilares, né? O que acontece? Em qual momento eu preciso conhecer de mim? Eu preciso saber a minha identidade. Eu preciso saber o que eu vim fazer aqui nessa terra. Porque Deus me criou desse jeitinho, com essas habilidades. Por quê? Porque se eu olho para isso, para esses três pilares, como você falou, é tudo que a gente quer e todos queremos. Até eu brinco assim, até eu que sou mais bobinha, eu quero isso. Mas em que momento, em qual estação que eu estou, que eu já posso dispor disso? Ou eu tenho que esperar muito tempo para isso? Por isso que a gente está aqui. Porque essa mudança de mentalidade é isso que vai te trazer. Então, por isso que falar em riqueza, eu tenho que saber o que é riqueza para a pessoa naquele momento, naquela estação, né? E o que já tem, que já tá, já traz uma satisfação para ela, né? E depois eu vou contar da minha experiência de férias que eu tive, né? Que eu tô em férias ainda, tô terminando as minhas férias, e que foi totalmente diferente de todas as outras vezes. Então eu pude experimentar um pouquinho, que a gente vai ver como que a gente. Qual que seria o melhor cenário, né? Então eu pude experimentar dessa leveza, né, de fazer algo, assim, usufruir que eu tô te falando. Eu ainda não estou nesse tempo, né, nessa estação que eu já possa viver aí de renda, ter o tempo livre, ter essa mobilidade. Mas por que não a gente já ir experimentando? Então, o conhecimento, ele vai trazer isso. Ele vai doer, porque tem muitas coisas que você vai ter que abrir mão e tem muitas coisas que lá na frente você sabe que vai valer a pena. Então, a recompensa vai compensar. Então, como que a gente resolve isso, né? Com a renda absoluta e a renda relativa. Isso aí é coisa que você também domina, né, dona Rosângela? Com certeza. Renda passiva é comigo mesmo. Eu sempre, gente, desde que eu comecei quando eu me formei em odontologia, eu já sabia qual era o tempo que eu precisava trabalhar para eu viver de renda passiva. Eu já, no primeiro mês ali da odontologia, antes mesmo do meu consultório estar aberto, eu fiz algumas contas e eu falei em quanto tempo que eu tinha que trabalhar, quanto tempo que eu tinha que juntar para eu viver de renda passiva. Sempre. Já foi assim. Olha aí. Então, assim, quem tá nessa live ou quem assistir depois, presta atenção na oportunidade única que vocês estão tendo, porque essa parceria nossa é uma coisa assim, né? É uma coisa muito rica. Por É quê? verdade. Porque assim, nós nem questionamos tantas coisas, porque eu, assim como eu admirei todo essa habilidade que a Rosângela tem para lidar com dinheiro, a liderança que ela tem, que eu mesmo como analista comportamental fiz o teste e assim a gente falou e já focou nisso e aconteceu, está acontecendo. Então para vocês verem. Então É, são isso aí é conhecimentos assim, atitude, gente. Olha só. atitude. A gente fez uma live, né? A Luzia já tinha feito uma live ano passado, eu acho, ano retrasado comigo. Aí agora, com esse lance de 7 anos da Invisto para você, a gente, eu fui convidando os clientes e a Luzia, não, vou fazer a live de novo. Falei, beleza. E era uma live simplesmente dela contar a experiência dela. Só que na live que nós fizemos, ela trouxe tanto conhecimento, tanta coisa, tanta instrução, que eu falei, gente, essa instrução tem que ser passada para as pessoas. Tinha muita coisa que ela tinha falado mesmo que eu não tinha me ligado daquilo. E daí, depois da live, eu já mandei um áudio para ela e falei assim, Luzia, vamos fazer uma mentoria? Vamos passar esse conhecimento para as pessoas e tal? E aí a gente começou. E agora tá tudo preparado e dia 17 de setembro a gente vai começar
há 7 quarta-feira cravada, só ó, trabalhando a mente, né? Exatamente. E tudo isso aconteceu por quê? Porque a gente já está aí nesse processo de expansão da nossa mentalidade. Então a gente não fica muito presa em algumas coisas e a gente sabe que é para acrescentar, né? E então a gente não pensou muito nisso. Então é assim, quando o seu cérebro já está programado para construir riqueza, que é o que eu também vou ensinar dentro dessa mentoria, essa programação mental ela faz toda a diferença. Quando a oportunidade aparece, você não pode pensar muito. Então eu já sabia que era assim. Por quê? Porque o meu cérebro está programado realmente para prosperidade, para riqueza, porque isso é possível, né, para todos nós que olhar para isso, né, e deixar sim essa desconstrução acontecer para reconstruir novamente, né, que é uma renovação na nossa mente. Olha aí, Romanos 12, 2. E essa questão que você falou aí, quando uma pessoa ela vê algo que ela vê, meu, isso eu preciso, tem que tomar uma ação rápida. Porque você fica pensando, passou, acabou, e foi, e você deixou de vivenciar, você deixou de ter aquele conhecimento e de avançar na vida. Então, Exatamente. gente, uma das coisas que faz, essa é uma das minhas estratégias, agir rápido. O dia que eu conheci o Bitcoin, na mesma semana, eu saí desesperada, querendo saber, em 3 meses eu tinha ido para 3 lugares, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, buscar conhecimento, porque eu vi que eu estava diante de uma oportunidade. Então, você pegar as coisas e já colocar em prática é algo que faz você acelerar a sua vida, não é? Exatamente. Então, falando então em moedas, né, que a Rosângela domina muito essa questão das moedas, das criptomoedas. Então, essas são as 3 moedas da nova riqueza, que é o que eu falei: tempo livre, renda e mobilidade. E aí, como a gente vai conseguir isso, né, que é passando também por um processo, né, por uma jornada. Então, como as suas decisões, agora sim, agora a gente vai entrar nesses detalhes. Então, nós falamos lá da antiga riqueza, a questão do trabalho, negócio e aposentadoria. E como seriam as suas decisões se a aposentadoria não fosse uma opção? Porque quando a gente vai realmente entrar nesse assunto, a gente vai ver que a aposentadoria não é uma opção. Não, porque você não tem certeza que você vai chegar lá. Do jeito que as coisas estão caminhando, então a gente chega à conclusão que ela não é uma opção, né? Mas porque qual tipo de aposentadoria você está falando? Qual aposentadoria? Não, de uma forma geral. Tipo assim, se eu falar assim, eu vou trabalhar meus 35 anos para ter aquela aposentadoria. Então, se eu te falar que a aposentadoria não é uma opção, o que você faria? Aí que entra, né, essa mudança da mentalidade. Porque se eu, por exemplo, eu já fiz lá, eu trabalho desde meus 9 anos, são 40 e poucos anos trabalhando. E quando eu fui fazer, daí várias coisas aconteceram, né? Uma hora trabalho registrado, hora por contratos pequenos e tal. Nunca parei assim para. Eu sempre focada lá em estudar, aumentar a renda. A gente fica, por isso que eu falo, o conhecimento, e hoje, né, pessoas que têm legitimidade para falar sobre finanças, vocês devem sim buscar. Por quê? Justamente por isso, eu deixei passar essas questões, e quando eu fiz lá um apanhado geral agora, no momento atual, quanto tempo que eu tenho para me aposentar? Que eu preciso ainda trabalhando? 10 anos. Então, para mim, a aposentadoria não é uma opção mais. Por quê? Porque eu tenho 52 anos, trabalho na área industrial, né? Ainda nessa profissão que eu tenho hoje, de inspetora de soldagem, eu tenho que ficar dentro da refinaria praticamente 10 horas por dia. E eu vou ficar mais 10 anos trabalhando 10 horas por dia, de segunda a sexta, às vezes sábado, domingo, quando precisa lá de uma emergência, até me aposentar? É nesse sentido que eu falo. Esse tipo da aposentadoria, entendeu? Então, assim,
E mesmo porque hoje, como a gente tem esses avanços, né, da tecnologia, inteligência artificial, como que, né, isso já começa a realmente preocupar as questões cientistas que tem por aí. Então, assim, o avanço, o progresso, ele está sempre em movimento. E você vai ficar ali esperando os 35 anos. E quando você chegar lá, né? Aí que eu venho, que me chamou a atenção, que eu falei, eu tenho que passar isso para frente. Por quê? Porque aquilo que eu falei, para você ter o conhecimento do que você tem que trazer junto com você. Porque também se eu for me aposentar daqui 10 anos, com 62, como que estará então a minha saúde, a minha vitalidade, as coisas que eu quero fazer, né? Então, eu vou ter toda essa disposição que eu tenho hoje, eu vou usar essa disposição trabalhando mais 10 anos. Então, como que eu vou aproveitar a minha aposentadoria? Por isso, cheguei à conclusão que a aposentadoria não é uma opção. Então, isso é questão de raciocínio, de lógica. Não que ela vai acabar, né? Que tem pessoas que vivem muito bem a aposentadoria. Eu posso lá me aposentar se eu já tivesse, né? Me atentado para isso, eu poderia lá me aposentar no tempo, continuar trabalhando, porque eu vou ter vitalidade e tal, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que se eu pensar dessa forma, eu não vou poder viver, né? A aposentadoria vai servir para quê? Talvez, né? De tanto que trabalha, do tanto o esforço. Por isso que a nova riqueza, ela vem trazer outro conceito, que a gente vai ver lá na frente. Depois a gente volta nessa parte, então. Então, é nesse sentido que eu falo que a aposentadoria não é uma opção. Então, como que seria a nova riqueza, né? O que você gostaria, agora quem tiver aí, que quiser interagir, quiser responder, aí eu vou pedir para a Rosângela lendo aí para mim, que eu estou um pouco distante aqui. Tudo bem. O que você gostaria de fazer se já tivesse aposentado? Gente, digamos que você já tivesse Escreve aí. aposentada, tem tua renda, o que você faria? Tem gente aqui que talvez já esteja. Eu sei que tem alguns clientes que já estão aposentados. Então, mas se você tivesse aposentado, o que você faria? Vão pensando aí, vão pensando e escrevam aí alguma coisa. Então, para a gente continuar aqui. Aí a outra pergunta é mesmo necessário trabalhar como escravo para viver como milionário? É aquilo que a gente fala. Então, tem o trabalho e tem o trabalho escravo, né? O escravo. Então, é mesmo, você vai trabalhar como escravo para poder viver como milionário? Outra coisa que a gente fala assim, quando tem essa questão da mentalidade, que a pessoa ainda está ali naquele. Que aí entra a nossa questão lá, né? Naquele medo de arriscar, medo de avançar, medo de ter mesmo muito dinheiro. E aí ela fica lá. Ela vive pobre para morrer rico. Então, aí ainda tem que conseguir mais um pouco, ainda tem que conseguir mais um pouco. E se eu ficar sem? E se acabar esse montante que eu já construí? Foi tão difícil. Então, por isso que a gente precisa, eu falo sempre, é um treino. Por quê? Tudo começa na nossa mente, né? Em forma de pensamentos, emoções e sentimentos. E aí, quando a gente fala de neurociência, né? Que a gente vai estudar a fundo, que é o que eu sempre estudei nos últimos anos aí, nos últimos 3 anos, é assim, o nosso cérebro, ele não processa o desconhecido. Então, se eu não tenho esse conhecimento, como que eu vou me preparar para viver essa nova riqueza? Como que eu vou levar junto, assim como eu falei, cuidar da saúde, ter um estilo de vida saudável, ter relacionamentos saudáveis, poderosos. Como? Se eu estou ali trabalhando que nem escravo para juntar dinheiro, para depois eu viver. Então, tá vendo que a conta não fecha? Uhum. E aí, então, por isso que a gente precisa, sim, né, de ter esse conhecimento, não só as informações que estão por aí, né? E se eu pudesse, então, aí qual seria também uma solução, né? Se eu pudesse, então, ter uma mini aposentadoria e experimentar agora. Ó, o Que pessoal foi falou aqui, se eu tivesse aposentado, estaria viajando pelo mundo, a Márcia falou.
E a Maria Vilma falou: cuidar melhor da minha família e ia viajar mais. E olha aí, então, olha só, que legal essa resposta, muito bom. Era justamente isso que eu queria. E se eu pudesse fazer isso agora? Aí, quando eu estava lá, eu ainda não estou aposentada, ainda não estou vivendo só de renda, embora eu tenha renda, né? Porque eu sou cliente, nem disse para você. Verdade. Mas eu ainda não vivo só de renda. Eu estava lá de férias e eu experimentei essa mini aposentadoria. Porque das outras vezes eu eu viajava assim, né, bem controlado e tal, mas assim, a minha cabeça não saía das coisas que eu tinha que fazer, das contas que eu tinha para pagar, de tudo. Então, assim, as minhas coisas continuam. Eu tenho boleto, eu tenho prestação da minha casa, que eu adquiri recentemente, eu tenho projetos. Porém, eu experimentei uma mini aposentadoria, né? Eu fiquei 10 dias lá em Recife, lá com a minha amiga Silvana, que também tá, né, deve estar por aí. E aí eu falando para ela, olha aí, ó, é isso, é sobre isso. Então eu pude experimentar. E assim, como que... Aí vem aquela pergunta. Você acha que assim, independente, não vou falar assim a questão da idade, uma coisa assim, não necessariamente quando a pessoa está lá com 65 anos, que é quando ela se aposentou, ela vai viver tudo aquilo ali, ela pode ter sim a vitalidade. Mas digamos que eu estou lá muito preocupada lá com a minha aposentadoria e fazendo, correndo aqui, correndo ali. E aí eu vou ter mesmo toda essa disposição para viajar o mundo inteiro? Ou eu vou querer mesmo isso? Até nós ficamos lá o tempo, nós falamos assim: olha, esse tempo aqui tá bom demais. Não que eu tava com vontade de voltar para fazer as coisas pro trabalho, porque o trabalho já tem data marcada e eu não pensei nessa data, que é 10 de setembro. Mas eu queria experimentar outras coisas, eu queria ter outras experiências. E experiências também na minha casa, né? Sem todo aquele protocolo dos horários para levantar, para chegar. Tudo isso faz parte de uma mentalidade de abundância, de riqueza. Então, por isso que eu falei, se eu deixar tudo para o final, aí que a gente vem. Então, por isso que a minha proposta, né? Que a nossa proposta seria a minha aposentadoria. Eu posso viajar hoje, agora, eu posso conhecer muitas coisas, né? Do Brasil, talvez do mundo, em algumas partes, antes dessa aposentadoria. Como? Aprendendo a investir, mudando a mentalidade, usufruindo realmente agora e levando junto. Ou seja, que é o que tem lá também na nossa mentoria. É uma construção, essa construção da riqueza, que é a nossa proposta, é uma construção de um estilo de vida saudável, né? Com resultados. É isso que faz uma mente abundante. Então, a questão do dinheiro, né? E aí vem a questão, né? Então, se você quer ser milionário, e aí o que você faria? Que sempre as respostas, né? Sempre são essas. Eu ia viajar bastante, eu ia viajar muito, ficar o mês inteiro viajando. Será mesmo que você ia conseguir ficar o mês inteiro viajando? Então, por que não experimentar agora? É isso que traz, né? Gente, eu já viajei para mais de 35 países. E eu fiz algumas experiências. E eu entendi. Teve viagens que eu cheguei a pegar 20, 21 dias. Chegou no final, eu não aguentava mais. Eu queria voltar para minha casa, eu queria voltar para minha rotina. E aí, depois de tantas viagens, eu entendi que para mim, para eu desfrutar, para eu realmente aproveitar essa mini aposentadoria tranquilamente, é 12 dias. Um dia para ir, um dia para voltar e 10 dias para desfrutar. Mais que isso, para mim você está nos lugares lindos, maravilhosos, mas você já não se encanta com aquilo, sabe? Exatamente. Então eu entendi isso. E depois que eu comecei, né? Depois de algumas viagens que eu tinha ido, né? Eu cheguei a ir lá para Egito, Israel, Jerusalém, Jordânia e tal. Nós ficamos 21 dias
viajando. Meu Deus, ali no 16º dia, eu já estava nos lugares lindos, maravilhosos, mas eu já não conseguia desfrutar do momento. Porque já tinha dado, né? Então, Exatamente. realmente, você tem esse conhecimento de você saber qual é o teu limite, o período que você realmente vai desfrutar, né? Exatamente. Porque, assim, eu costumo dizer que todo o excesso se torna o seu oposto. Então, isso a gente precisa cuidar muito, que todo o excesso se torna o oposto. Todo Então, excesso se quando torna oposto. a gente vai levando a nossa vida assim nessa construção de um estilo de vida, daquilo que faz sentido para mim e que é riqueza para mim. Então, nesse momento, eu já sei o que é riqueza para mim hoje, né? Daqui 5 anos, posso ter outro conceito do que é riqueza para mim. Então, hoje eu já vivo riquezas, né, que eu gostaria de viver, outras coisas que não dá mais tempo, que eu vivo hoje e que eu queria viver e não dá mais tempo de viver, que a gente vai ver isso também. Então, é isso que a gente tem que se atentar, né? Por isso a gente precisa, sim, urgentemente mudar essa mentalidade, aplicar, viver esse estilo de vida mesmo, trazer essa satisfação, né, para nossa vida, para tudo começar a fazer sentido, né? Então, é, é isso que a gente precisa, então, ter em mente, né, e buscar também esse conhecimento que vai ser aplicado, né? Então, a gente vai trazer aqui alguma coisa assim. Outra coisa, quando eu pergunto para as pessoas, quando eu faço atendimento, né, e pergunto assim: o que você faria se você tivesse 1 milhão na sua conta hoje? Ou melhor, amanhã. Digamos que amanhã, depois dessa live, você vai dormir, vai amanhecer, tem 1 milhão na sua conta. O que você faria? Então, sempre são as mesmas respostas. Eu vou viajar, né? Vou comprar uma casa, vou melhorar a estrutura da minha casa ou comprar uma outra casa. Eu já recebi uma resposta, assim, de uma cliente. Ela disse assim: eu compraria uma casa muito bonita para os meus pais. Porque assim, eu fico assim muito triste de não poder fazer isso e tal. Então, se eu tivesse esse dinheiro, eu faria isso e tal. E eu disse, e ela tem quantos anos? 20. E aí eu disse, tá, mas quantas pessoas, né, existem, né? Isso aí, não estou dizendo que não, que são milionárias, né? E que já conquistaram essa liberdade, então, financeira, porque existe uma diferença, né, entre independência financeira e liberdade financeira, Fala né? sobre isso, é bem importante. Qual que é a É, diferença de independência financeira e liberdade financeira? a independência financeira é quando você já chegou no patamar da sua vida, você já alcançou ali a sua sustentabilidade, né? Todas as despesas que você tem, né? Que são obrigatórias, né? Que a gente chama de sustentáveis. Sustentáveis. Sim, Então, são todas as as suas despesas despesas. sustentáveis. Isso. E que são 7, né? E aí você, segurança, né? Alimentação, moradia, transporte, você conquistou já todas essas necessidades, né? Que você tem. Então você tá ali, mas você ainda continua, você tem uma independência financeira. Porém, você ainda, o seu dinheiro ainda está escolhendo a casa que você mora, o carro que você está usando, o tipo de vida que você está vivendo. É o seu dinheiro que escolhe para você. Você tem independência financeira, porém é o seu dinheiro que vai escolher até onde ele alcança. E quem conquistou uma independência financeira sabe muito bem fazer isso. Agora, a liberdade financeira é quando você escolhe. Eu escolho o carro que eu quero dirigir. Eu escolho a casa que eu quero morar. Então, eu vou assim, ó, eu quero essa casa assim, assim, assim. Pronto, aí eu vou lá, essa casa assim. Você É não vai lá perguntar, quando bom, você chega no patamar onde dinheiro não é mais problema. exatamente. Na verdade, eu já cheguei nesse assim, que eu mudei, né? O nome. Tem uma forma também mais rápida.
Hum, Eu troquei o nome Problemas por Desafios. hum, Porém, essa questão da liberdade eu acho muito interessante. Que é exatamente isso. Aí eu consegui também entender. Então, essa liberdade é exatamente isso. Então, eu vou lá, eu não quero mais assim, a pessoa já conquistou o que ela queria, ela tem o carro que ela queria, e daí ela fala, eu quero ficar num lugar bem sossegadinho, tranquilo, e é isso que eu quero, sossego. Pronto, ela vai lá e vai ter o sossego. Ah, eu quero ir pro agito, eu quero fazer assim. Ela vai lá, então ela não vai questionar. Agora eu tenho que morar nessa casa, né, nesse período, porque, né, meu dinheiro ele alcança isso aqui para essa necessidade aqui. Então, essa é a diferença, né, que eu acredito e que faz muito sentido para mim, que tem sim uma diferença entre liberdade e independência financeira e liberdade financeira. Então, por isso que eu tô falando que o conhecimento liberta, né? Porque aí você não vai ficar assim, poxa, eu tô com esse carro. Às vezes a pessoa já tá ali com o carrão, mas ela fala, poxa vida, mas se eu tivesse aquele, né, aquela BMW ou aquele outro lá, ou assim, depende o nível que o dinheiro dela deu. Aí ela olha pro outro que ainda tem um nível acima, dela vai sentir o quê? Nossa, meu Deus, eu não tenho aquele ali, eu tenho. E esse ali, dependendo para a pessoa falar assim, nossa, mas esse carrão. E ele tá dizendo que não tá bom, aí que vem essa questão. Então eu tenho que ter essa satisfação de saber assim, bom, eu tenho essa independência financeira. Se eu quiser mesmo escolher o carrão, eu tenho que ir mais longe, eu tenho que continuar até conquistar mesmo essa liberdade financeira, se for o que faz sentido para você. Então, é aí que entra, né, as questões além da nossa mentalidade, aí as estratégias financeiras que entra quem tem, né, esse conhecimento, habilidade, que é o seu caso de investimentos, de diversificação, de renda passiva, né, de separar uma coisa da outra, de qual estação que vai render mais aquele ativo. Então, todas essas possibilidades que são infinitas, né? Inclusive tem aqui eu vou até mostrar para vocês depois uma coisa que tem escrito no meu livro, olha, que tem, olha, infinitas possibilidades. Então eu falo muito nisso porque foi isso mesmo que eu vivi, né? Então sempre eu recebo as mesmas respostas. Então por que não a gente fazer isso agora, né? Então a antiga riqueza a gente fala assim, quem tem um sonho de trabalhar para si mesmo. Essa é a antiga riqueza, né? E aí, quando eu trago a nova riqueza, agora a gente vai fazer aí essa jogadinha, né, entre as duas, e aí vocês vão vendo se faz sentido para vocês, né? E a nova riqueza. Quero ter outras pessoas trabalhando para mim. E aí nós vamos ensinar como que eu passo, porque não é assim da noite para o dia, eu vou, a antiga riqueza é assim, agora eu penso assim. Não, existe um processo, existem coisas que estão por trás de tudo isso, existem acordos invisíveis que nós fazemos com a nossa geração, com os nossos pais, que daí traz esses medos e a gente não consegue, mesmo trazendo todo esse conhecimento aqui, que é maravilhoso, que eu sei, porque foi para mim, eu não consigo enxergar isso. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, né? A antiga riqueza, então vamos continuar, né? Antiga riqueza, trabalhar só quando quero. Então a pessoa, né, tá com esse pensamento aí, trabalhar só como quero. Será que vai funcionar? E aí, a nova riqueza, então, diz assim: evitar trabalhar só por trabalhar. Fazer o mínimo de esforços e ter maiores resultados, que é esse ponto que eu estou hoje. Então, enquanto eu estou aí construindo riqueza, eu também estou focada em ter e fazer menos esforço e ter mais resultado, que foi exatamente o que você fez, né? Com a sua história que você contou aí, que foi quando eu fui me aprofundar, conhecer mais você, né? Quando me apresentaram essa possibilidade de investimento. E eu me lembro bem da sua história, né? Você
foi buscar exatamente isso, né? Porque você já Gente, eu tinha. trabalhava muito. Eu tinha dinheiro, já tinha. Eu faturava no Brasil uma média de 50 mil reais, né? E isso há 10 anos atrás, né? 50 mil reais eu faturava isso, né? E eu sempre busquei ter é, os meus custos baixos. Eu nunca gostei de pegar esses 50 mil e gastar tudo. Então, eu sempre busquei ter custos baixos. E eu já tinha dinheiro, eu já tinha reservas financeiras e tudo. Não tinha atingido a minha meta ainda, mas eu trabalhava demais, demais, demais. Eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia como dentista. Eu amava. Só que vai chegar um momento, foram 15 anos, vai chegar um momento ali que você, é aquilo que você falou, você já não tem a mesma, né, a mesma habilidade, não é habilidade, a Vitalidade. mesma vitalidade, essa é a palavra. Vitalidade, disposição. A disposição de trabalhar 12, 14 horas direto. E eu lembro que eu estava voltando lá de uma especialidade também, sempre estudando, voltando a especialidade, e eu parei assim no semáforo e olhei para o lado, e do lado tinha a praia, né? Eu estava voltando de Florianópolis, subindo lá, e aí passando ali por Barra Velha, por ali eu olhei a praia, eu falei, meu Deus, o que eu mais queria era só trabalhar em casa e morar perto de uma praia, né? E morar na frente da praia. Hoje eu vivo Exatamente. justamente isso. Hoje E, eu sou realmente realizada, porque eu vivo aquilo. Por mais que eu tinha dinheiro que eu ganhava, mas eu trabalhava demais, né? e Não olha dava. só que interessante isso que você falou. Esse sonho aí, quantas vezes, né? Quantas pessoas têm quando tá assim, exausta, né? Eu, que nem antes de eu tirar férias, eu tava assim já. Eu tava assim no meu equilíbrio, né? Porque eu fico treinando mesmo, né? E eu trabalho, né? Eu sou inspetora de soldagem, subo equipamentos, escala de marinheiro em torres, entro dentro de equipamentos. Então, a gente pensa assim, mas e o que você está fazendo para isso chegar? Que era, né? Talvez você já tinha esses planos, essa visão de futuro. Então, a gente vem trazer para vocês o quê? Essa clareza, para que você tenha essa visão de futuro e já programa sua mente. Porque se você tivesse ficado só assim, naquele momento assim de maior estresse, e você fala assim, eu queria tanto trabalhar, né, mais tranquila, na beira da praia. Tá, e daí? Só queria, eu também quero. E aí, o que que você está fazendo para que isso aconteça? Que já está, você está vivendo. Mas você não começou agora. Assim como eu, né? Eu digo assim, eu também trabalhava assim, não atingi esse nível, porém, eu já subi muitos, né, degraus assim da minha vida, porque eu ganhava um salário de R$ 200, né? E fui indo, fui indo, fui indo. Já tenho várias profissões até bem reconhecidas aí, né, no mercado. Então, eu fui construindo tijolo por tijolo, né? Que é brick by brick. Acho que é assim, né? Que aí nos Estados Unidos. Eu não falo inglês Step ainda, não. by step, É, step by step. exatamente, tijolo por tijolo. Então, até tem aqui eu vou achar aqui, depois eu leio para vocês aqui no final, o que está escrito no prefácio, né? Que a secretária, a pessoa que eu convidei para prefaciar o meu livro, que ela escreveu, que é muito legal, assim, essa construção, né? Então, eu vou ler para vocês depois. E aí, vamos continuar. Eu não sei se vai dar para falar tudo, né? A gente já está quase uma hora. Não, mas você já falou também, tem brick by brick. Tijolo por tijolo, né? Então é Brick isso by aí. brick. Quero me aposentar cedo. Quero me aposentar cedo para aproveitar. Então, essa é a antiga riqueza. Então, aí vem aquela história, né? Será mesmo que você vai poder aproveitar se você, claro, se você aposentar cedo, mas como que você aposenta cedo no plano de aposentadoria, por exemplo? Não tem como, né? Eu queria também. Eu tenho 25 anos, acredito,
ou 24 anos de trabalho registrado, tenho 52, mas eu ainda tenho que trabalhar mais 10 anos. Então, eu queria também aposentar agora, eu ia pegar até que fosse aposentadoria lá, proporcional lá que eles falam, né? Não é integral. Que aí eu ia continuar trabalhando, porque eu ainda tenho essa vitalidade, né? Pelo menos que uns 5 anos. E já teria mais um dinheiro para investir, né? Porque hoje eu só uso estratégia porque eu já tenho o caminho certo, né? Mas não tem, né? Então, essa é um pensamento da antiga riqueza. Quero distribuir períodos de recuperação e de aventura, minha aposentadoria ao longo da minha vida. Essa nova riqueza, né? Reconhecer que não fazer nada não é o objetivo. O objetivo é fazer o que me empolga. Então, essa é, né, a nova riqueza. Antiga riqueza, quero comprar todas as coisas que eu quero ter. A gente sabe que hoje, né, não funciona desse jeito. Nova riqueza, fazer todas as coisas que quero fazer e ser todas as coisas que eu quero ser. Essa eu acho a parte mais linda. Então, para eu ser, eu preciso então saber realmente quem eu sou. Por isso que a gente sempre trabalha também a questão que vamos trabalhar na mentoria hoje a gente vive muito a questão do ter, né? Tá focado no ter, no ter. Mas para você ter, agora aumentou mais uma nessa minha construção, que é ter, ser, fazer, ter, ser, fazer e estar. Então, o que eu tenho depende daquilo que eu faço, e o que eu faço depende daquilo que eu sou. Então, e como que eu quero estar? Então, precisa ser essas três coisas juntas, né? Então, a gente tem que saber bem quem a gente é, né? A nossa identidade. Em que momento que eu tô para realmente dizer assim, não, eu estou do jeito que eu queria estar, tenho muitos projetos, muitas coisas para fazer, mas eu tô vivendo essas experiências, né? Então, isso que é a nova riqueza. Então, antiga riqueza, se livrar de fazer o que não gosto. Já a nova riqueza, o que ela pode dizer? Se livrar de fazer o que não gosto e, ao mesmo tempo, ter a liberdade de buscar seus sonhos. Então, isso é a nova riqueza. Então, você vai se livrar, mas você vai realizar os seus sonhos. Porque só se livrar do que você não gosta, né? Isso já ficou para trás. Mas e os seus sonhos? Se você não fizer o que você não gosta por um período de tempo, que faz parte da sua própria construção, como que você vai viver os seus sonhos? Sim. Então, faz parte, sim, da nova riqueza, né? O objetivo não é eliminar o ruim e ficar com o que é mega vazio. Aí entra, né, a questão que é o ponto que a gente também, né, fala muito sobre isso, né? Aí, lembra que eu falei? Todas as coisas em excesso se torna o oposto. É o oposto. Então, preencher o mega vazio com o que faz sentido para você, com experiências incríveis, isso sim é uma mentalidade de abundância. Isso sim é a nova riqueza. É você preencher. Por quê? Aí existe uma frase do Tim Keller, né? Não sei se vocês já ouviram, que existe um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus, né? Então, então por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Ao invés de preencher com todas as coisas, que é a antiga riqueza, eu posso preencher com experiências, né? Com momentos que a gente vive, com sonhos que realiza. Então, tudo isso faz parte da riqueza. Que, mais uma vez, quando eu estava lá nessas férias, né? Lá com a minha amiga, a gente ficou pensando exatamente sobre isso, né? Foi um passeio maravilhoso. Nós refletimos várias coisas, né? E então, essas experiências é que vão fazer sentido, né? Por isso que para mim hoje eu vivo, né, também essa prosperidade. E aí eu digo para vocês que a gente precisa assim trabalhar isso na gente,
porque não acontece no automático. E aí, aquilo que eu falei no começo, tem coisas, você pode fazer tudo a qualquer momento. Tem pessoas que vão para a faculdade, falam assim, eu conheci uma pessoa com 60 anos, foi para a faculdade, teve a profissão. Ok, dá super. Porém, algumas coisas não dá mais tempo. Aí eu tenho uma experiência rápida para contar para vocês. Agora que eu adquiri a minha casa, então, depois de todo, né, esse processo, essa luta, tudo que eu conto até no meu livro, né? Todas as estratégias que eu utilizei, né, que foi para realmente, e eu nunca tinha, não conseguia, e depois que eu descobri, né, tudo isso, que foi possível realizar a compra da minha casa, eu mudei minha mentalidade, eu me aprofundei em tudo isso, né, que eu trago para vocês, por isso eu tenho todo esse conteúdo que a Rosane já falou. E aí, quando chegou o momento, né, vou contar bem rápido, chegou o momento de. Então, eu moro na casa que eu comprei, é um apartamento no térreo, para mim é uma casa. Tem 85 metros quadrados. Eu sempre morei em beco, sempre morei em casinhas pequenas com os meus dois filhos. Então, nada contra, né? Porque foi muito bom. Eu sempre paguei aluguel por 33 anos, sempre agradeci quem tinha casa para alugar para mim. Então, isso não foi um problema para mim, era desafio, né? Que agora eu já mudei. Porém, não era o que a gente queria. Eu queria morar numa casa grande, meus filhos ali curtindo, vivendo. Aí, quando chegou o momento do meu filho saiu da minha casa, né? Ele tem 30 anos, meu filho mais velho. Ele foi, alugou a casa para ele, que ele queria, foi morar, e eu nesse apartamento. Né? Não que seja uma coisa ruim, tá muito bom, tá maravilhoso, que foi eu escolhi. Porém, eu falei, realmente, tem coisas que não dá mais tempo. Eu fiquei muito feliz que conquistei minha casa. E aí eu com ele, né, na hora dele sair mesmo, assim, dessa despedida nem em termos, né? Eu disse assim, pois é, né, filho? Quanto tempo, né? Quanto que eu quis ter uma casa boa, né? Assim, pra gente. Porque a gente sempre morou em casa muito pequenininha para poder dar conta de pagar esse aluguel. E agora, com essa casona, né? Chegou o momento dele ir, e é um momento bom também, que os filhos têm que ser lançados como flecha. Não foi uma coisa assim ruim para mim, mas foi uma coisa que me trouxe reflexão. Aí aumentou mais ainda os meus motivos para continuar levando isso para as pessoas, porque é possível sim hoje, com as estratégias que a gente tem, para a mudança da mentalidade, né? Com essa mentoria, esse conhecimento da Rosângela, os meus, você conseguir isso muito antes, porque essas necessidades, né? Institucionais. Agora lembrei o nome. Elas podem acontecer muito antes. E aí você está nessa, né, nessa busca aí da realização dos sonhos, de melhorar o seu estilo de vida cada vez mais. Eu digo assim, quando você tem uma mente abundante, você diz assim, não é mais assim, nada é tão ruim que não posso piorar. Agora é assim, nada é tão bom que não posso ficar melhor. Então, quem já tem dinheiro, quem já tem, né, a sua vida já estabilizada, as suas despesas, né, institucionais, todas garantias, tem independência financeira. Por que não aprender a investir do jeito certo, perder o medo de investir e ter aí essa tão sonhada liberdade financeira, né? Então, é isso que eu falo. Então, esse vazio, né, que a gente está falando aqui, ele não vai ser preenchido com coisas. Nós precisamos de coisas, mas ele não vai ser preenchido por coisas, né? Então, a pergunta é, né? Qual é o tamanho de Deus, né? Então, o que eu posso dizer? Deixa eu só achar aqui rapidinho, daí a gente vai encerrar. Você tem mais alguma coisa para você? Eu tô também terminando o meu livro. Vamos ver se hoje ainda estou falando com ela. Acredito que esse mês ainda eu lance o meu livro também. Meu livro chama-se Criando Riquezas. Olha E eu isso. falo dos 3 tipos de riqueza, que tem a riqueza financeira, a riqueza da alma, que é essa questão assim de você realmente se sentir satisfeito naquilo que você tem, e eu falo da riqueza espiritual também. Então, esse meu livro, ele trabalha justamente isso, para a pessoa ela ser completa.
Porque, gente, a prosperidade, ela não está vinculada somente a dinheiro. Não está Exatamente. vinculada. Dinheiro é um dos pilares, mas não é o pilar todo. Às vezes as pessoas acham que se elas tiverem o dinheiro, elas vão se sentir completas. Não vão. Não vão se sentir. É só uma parte, vai preencher uma parte, mas não preenche as outras. Então, para Exatamente. você realmente se sentir completo, existem esses pilares de você trabalhar a tua parte financeira, a tua parte almática e a tua parte espiritual, né? E aí entra aqueles Exatamente. 3 pilares ali que você falou também. Então, eu vou ler aqui rapidinho, só para a gente, daí a gente vai fazer esse fechamento. Então, o que está escrito lá no prefácio, só um pedaço que eu vou dizer aqui, que tem a ver com isso que a gente está falando, que foi quando, né, eu iniciei aí meu processo de buscar a mudança de vida, mesmo porque eu tinha a visão de futuro, né? Mesmo sem ter nenhuma condição, assim, era bem difícil mesmo você achar que você poderia garimpar alguma coisa ali. Mas foi isso que ela falou, olha aqui, ó. Mas todas as pessoas têm seu caminho percorrido. O que faz, então, o relato de Luzia Sonsella ter seu valor distinto? São as lentes que usou durante as veredas que percorreu com pedras, obstáculos, fases que pareciam intransponíveis, e como uma garimpeira da vida foi polindo, polindo e fazendo de cada pedra bruta um diamante. Hoje coleciona pedras preciosas, porque olha para cada etapa como uma vencedora. Soube usar dos percursos que tinha ao seu dispor, muitas vezes escassos, para fazer seu melhor. Então, aí ela finaliza assim: recordo-me também como uma joia da minha caixinha das melhores experiências, do dia em que lhe disse: sua vida merece um livro. Ela falou isso para mim quando eu estava na faculdade, e aí eu fiz isso. Aí, como ela falou, olha que a pedra bruta que foi transformada em diamante a partir, né, através do conhecimento. Então, por isso que hoje eu trago, nós, né, estamos trazendo conhecimento para vocês. E aí, né, essa jornada que nós vamos iniciar com a questão da mentoria é justamente para isso, para mostrar realmente o caminho, levar essa clareza, mas, acima de tudo, a questão mesmo da mudança da mentalidade. Porque depois que Ô, você muda Lu, sua mentalidade... você tem aí as 7 fases que a gente vai trabalhar nas 7 quartas-feiras? Você tem aí ou não? Para falar para o pessoal o que a gente vai trabalhar em cada quarta-feira. Ah, será que dá tempo? Não, você não vai descrever, só falar os tópicos. Mas aí que a gente vai divulgar isso, tá? Uhum. Então, o que a gente vai fazer, gente? São 7 quartas-feiras que nós vamos trabalhar. Se você tiver aí os tópicos, cada Uhum. quarta-feira é um tópico, tá? Onde a gente vai trabalhando na mentalidade, vai desconstruindo, nós vamos desconstruir coisas para depois construir, né? Imagina você tem uma casa velha, você vai ter que destruir ela para você reconstruir. E a gente tem algumas mentalidades antigas, a gente tem algumas mentalidades travadas, umas mentalidades velhas, mentalidades que a gente adquiriu aonde? Lá na nossa infância, né? Então a gente vai desconstruir primeiramente essa mentalidade para construir uma nova mentalidade. E então, qual que é a nossa proposta? É justamente isso, é ficar 7 quartas-feiras juntas. Vai ser online, né? E aí pelo Zoom, uma média de 1h30 por aí, né? Uma hora, 1h30. Tem que cuidar porque nós falamos muito, então não pode passar de 2 horas. Mas é porque é muito conteúdo, muito rico. Essa é a nossa proposta, de nós fazermos essas 7 quartas-feiras. Tem toda uma programação, né? Tem toda uma lógica do que a gente vai fazer para vocês.
Então, são 7 quartas-feiras juntas, ali onde a gente vai realmente estudar, gente, é estudar. Né? Estudar e trabalhar a nossa mente para quê? Para que vocês possam avançar, para que vocês possam quebrar situações. E eu mesmo, eu sou prova viva. Eu só alcancei o que eu alcancei hoje por causa desses treinamentos. Por causa, eu vou em muito treinamento, eu preciso. Hoje, os treinamentos que eu vou é muito diferente dos treinamentos que eu fiz lá atrás. Por quê? Porque hoje eu já tenho uma mentalidade mais avançada. Mas num primeiro momento eu precisei fazer essas desconstruções, né? Desconstruções. Achou aí? Exatamente. Ele tá, aqui tá bem, a oficial mesmo, tá no meu celular. Mas assim, nós vamos trabalhar, então, primeiro o conceito, né, da mente de abundância, o processo de mudança, como que acontece, como que a gente faz, então, realmente para transformar a nossa mente, porque existe sim um processo, um passo a passo. Então, nós vamos trabalhar isso, nós vamos também identificar, né, as questões das crenças limitantes, o significado que você dá para o dinheiro, que é uma coisa muito interessante também que a gente traz, que o que a gente carrega, né? Como que a gente pensa sobre o dinheiro é como a gente age hoje e a gente não consegue avançar, ter mais resultados, romper o teto, tudo por conta, né, dessas crenças que a gente carrega e da forma que a gente lida com o dinheiro. Nós vamos também falar sobre o ciclo da autossabotagem, como que eu entro nesse ciclo, como que eu acabo ficando travada, mesmo fazendo muito esforço, trabalhando muito, estudando. Nós vamos falar também de renda passiva, que é o que a Rosângela também domina muito esse conhecimento. Essa desconstrução, então, né, de antiga riqueza, nova riqueza. Também vamos trabalhar a programação, a reprogramação da mente, para justamente, né, transformar isso nessa mentalidade de abundância. Então, são várias ferramentas e que nós vamos aplicar para realmente trazer essa mudança. Claro que são muitas coisas que ainda tem, né? Nós temos muitas estratégias, mas é uma coisa de cada vez. A gente primeiro precisa realmente fazer aí, passar por essa mudança de mentalidade, enxergar esse mundo, né, da construção da riqueza. E isso que você falou aí do seu livro, né? Então, a gente precisa enxergar essas possibilidades, né? As oportunidades que a gente tem e que muitas vezes deixa passar por falta do conhecimento. Então, tudo isso nós vamos trazer nessa mentoria para que depois você vai saber exatamente para que caminho seguir e dar essa continuidade, né? E se tornar, né? Viver nesse estilo de vida, ir em busca aí dessa mini aposentadoria. Então, tudo que você receber de ferramentas vai ser realmente para mexer com você, para de vez, né, você não ficar nessa questão assim, aquela história que eu falei, que o conhecimento dói, mas ao mesmo tempo a verdade liberta. E quando ela liberta, a gente sabe, né, o que a gente precisa fazer. Existem sim sacrifícios que você precisa fazer, empenhar para você poder construir essa riqueza, mas acima de tudo, o que a gente vai ensinar também, que eu acho uma coisa muito importante, é a se livrar dos medos, né? Os medos que deixam a gente assim. E medo não é só a questão de investir, não, mas principalmente de investir. Vamos focar nessa, porque o que interessa, né? Claro que tem muitas outras coisas por trás disso, mas se você já se livrar desse medo de investir, esse pensamento que você tem sobre o dinheiro que te atrasa, você já tem 50% já
ganho nesse caminho, né, rumo à sua riqueza, né? Então, é isso, o principal, né, da nossa mentoria é exatamente isso, porque se você se livrar desses medos, muitas outras coisas podem acontecer na sua vida. Por quê? O que, que é a questão do medo? O medo, ele tem a ver com o futuro. Porque o medo, ele é um equívoco. E quando você acredita nele, você está muito errado. É uma insensatez acreditar. E tem muitas coisas que você está acreditando, né, que te disseram, que a gente vai saber por que que você acredita nisso, e você tem tanto potencial que está escondido na sua história. Então, aí a gente vai tirar isso, né, tirar a venda dos seus olhos, trocar os seus óculos, ou limpar os óculos, né? Porque a gente fala assim: "Ah, eu sou assim mesmo, a minha visão é essa, eu penso assim". E se você tiver com o óculos errado? Ou se você tá com o óculos certo, mas se ele tiver sujo e você não consegue enxergar, é isso que a gente vai fazer nessa jornada, né? Então, essa é a principal. E depois você vai saber quais ferramentas você vai buscar mais, até que ponto, aonde você quer chegar, quais são os seus planos, né? Então, a gente vai trazer essa clareza, entregar tudo isso para que você, né, saiba por onde você vai caminhar. Por quê? Aí, a gente finalizando essa questão, porque a prosperidade, ela não aceita incongruência. E foi essa a conclusão que a gente chegou. Por isso, a necessidade desse aprendizado, desse conhecimento. Porque ela não aceita incongruência. Então, você tem que estar, sim, né, com essa congruência, com as coisas têm que fazer sentido para você, porque cada pessoa está realmente em um momento da vida, tem uma história para contar, né? Tem coisas que dá para aproveitar das experiências que já viveu e às vezes nem sabe aproveitar. Então, esse potencial é isso que a gente quer trazer para fora. Fazer com que Exato. tá tudo aí dentro. Igual eu, por exemplo, eu fiz tudo isso, né? E como que eu fiz isso? Eu estudei, né, para fazer lá, para ir lá exercer uma função. Todo mundo faz isso, né? Vai lá, estuda. Você estudou odontologia, estudei pedagogia, depois estudei inteligência emocional, depois estudei para ser inspetora de solda. Mas essa sabedoria toda que eu trago, tudo isso que eu construí na minha vida, né, fazendo, usando tudo que estava contra, que nem ela disse ali, todas as pedras brutas que eu tinha, como que eu transformei elas em diamante? Né? Através do conhecimento, sabendo quem que eu posso ouvir, aonde que eu posso, né, confiar. Então, junto com isso que eu quero deixar para vocês aqui, a confiança. Então, a gente só consegue gerar confiança por afeto, conexão, né? Você precisa ter uma conexão para daí você ter a confiança. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. Desconstruir esses medos para que você tenha, então, sinta essa segurança, né? Essa confiança, para que você saiba para qual caminho você tem que seguir e que vai ter resultados. Muito bom, muito bom. Gente, eu espero que tenha já plantado algo na mente de vocês, né? Ó, até o Davi falou aqui, ó, nossa, para ver você ouvindo significa outro nível para nós ouvir um tamanho de aprendizado. Realmente, né? É um aprendizado que a gente já adquiriu e a gente vai transmitir para quem quiser e quem entrar na mentoria. Ó, interessante que o Luiz falou aqui, ó. Eu já sou independente financeiramente, mas ainda não consigo acreditar. Tá vendo que tem trava aqui? Olha Tem aí. trava aqui, Luiz. Você ainda É, não consegue desfrutar do que você já tem, E né? aí existe uma explicação para isso, viu? Que está dentro das nossas relações. Que, né, não vai ser isso que a gente vai tratar na mentoria, mas vocês vão saber que tem coisa aí, viu? E É isso aí. Bom, é gente, então, dia 17 fora da quarta-feira que dia vem, vinte e na quatro, não é? outra. Hã? Não é dia 24? 24, né? É Vinte e verdade. quatro de 24. setembro. Então, dia 24 de setembro, daqui duas quartas-feiras, na terceira quarta-feira, a gente vai iniciar, tá? A mentoria.
Então, essa mentoria vai estar disponível. Se você não está na nossa comunidade, entra na minha comunidade lá. A gente vai estar disponibilizando o link. A gente vai estar passando passo a passo. Eu vou estar colocando os folders ali para você entrar, tá? E você fazer parte. Aí eu vou realmente, gente. Disponibilizar o meu Instagram também. Isso, o teu é Luísa Sonselha, né? Pode colocar aí. Luzia, Luzia Sonselha. Então, Luzia gente, Soncela. Soncela. Eu sempre falei Sonselha. Consigo digitar aqui. Luzia Soncela, então @Luzia Soncela. Isso, já segue ela ali também, gente. E a nossa intenção é justamente essa, é fazer com que você venha abrir a mente e você venha para outro patamar, tá? Com certeza, tanto a Luzia quanto eu só chegou onde a gente está e tem muito para a gente ainda crescer. Mas sim, onde a gente está hoje é justamente por causa de cursos, por causa de aprendizados, por causa de quebra de mentalidade. E principalmente isso, aplicar, né? Porque é só o conhecimento, porque saber é cognitivo, fazer é emocional. Então, nós temos também, porque o dinheiro, ele traz muito, né, essa questão emocional. E a gente precisa ter esse conhecimento mesmo para quê? Para você saber, assim, não basta só saber. Aí, depois, você passa por um processo de distração e volta do mesmo jeito, mesmo jeito. Então, é isso que eu quero, que a gente quer trazer. Como que eu saio disso para que daí eu mesma consiga fazer esse trabalho, né, de sempre estar buscando. Igual a gente está sempre também, né, se atualizando, melhorando, não só a busca de conhecimento. Porque só conhecimento, a capacidade, as pessoas têm muito. Tem muita gente que tem muito mais capacidade do que a gente, né, do que eu. Então, não é isso, talvez, que vai fazer você fazer dinheiro, entrar realmente para construir essa riqueza, viver isso, né? Então, nem sempre não é só que você vai lá estudar, não. É o conhecimento necessário para aquilo que faz sentido para você. E às vezes você já tem, você só precisa destravar. Igual, né, o Luiz falou aí. Então tem várias coisas para aproveitar. Então eu quero muito que vocês venham, porque é um universo assim maravilhoso, né, que eu estou experimentando, assim, que eu já vivia. Igual meu filho, às vezes eu falo algumas coisas para ele, fala assim: ai, mãe, mas isso não é novidade para mim, só que agora, hoje não é novidade para mim, porque você sempre foi assim, né? Estudiosa, batalhava, foi mudando a profissão, mas hoje eu vivo os meus resultados. Legal. Eu vivo, eu sinto, né? Eu tenho essa satisfação, eu tenho muitos projetos ainda para fazer, mas eu já estou, né, experienciando, que é isso que eu quero trazer para vocês. Exatamente isso, né? Então, isso aí, gente. Então, a gente vai disponibilizar o link lá na mentoria, tá? Lá na comunidade, aqui no Instagram, a gente vai estar disponibilizando, tá? Então, se você tiver interesse, já toma a ação. Toma a ação, tá? Caso você, vou pensar e tal, meu filho, já acabou, sabe? Já passou. Esse é o diferencial de você pegar e fazer e realmente mudar, né? Então, essa é a diferença de uma pessoa que quer e uma pessoa que faz. Ok, gente? Então, okay. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada por vocês ficarem aqui. E a gente vai postando as coisas aí. Aí, qualquer coisa, a gente volta numa live antes ainda, né, Lu? Antes do vamos sim. Na próxima dia 17 a gente faz mais uma live. Uhum. Ok? Então tá, gente, muito obrigada, Lu, obrigada por dispor todo esse conhecimento, tudo que você tem, eu sei que tem muito mais coisas aí, tá? Pra gente aproveitar. Obrigada. Eu também agradeço, né, a participação das pessoas, de todos. Obrigada também por você, né, estar aqui comigo nessa jornada e vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, um beijo. Deus abençoe. Tchau. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau, gente.